Glória a Deus. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, minha irmã. Ainda em pé, abra comigo a sua Bíblia. Lá no Evangelho de João. João, capítulo de número 4. Novo Testamento. João 4. A você que eu já cumprimentei, que bom te encontrar na casa do Senhor. A você que eu ainda não tive o privilégio de cumprimentar, seja bem-vindo também. Esse não é outro lugar, senão a casa do nosso Deus. João 4. João 4, versículo de número 1. Nós começamos a leitura de pé, mas se você precisar em algum momento, nós vamos ler até o versículo 30. Se você precisar em algum momento, suas pernas aí fraquejarem, você pode tomando o seu assento. João capítulo de número 4, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim os seus discípulos. Assim deixou a Judeia e voltou para a Galileia. No caminho teve que passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo de Jacó, que Jacó tinha comprado para seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta de meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como você me pede água para beber? Versículo 10. Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, e com quem está falando, você pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde você tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor do que esta água que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu lhe dou, nunca mais terá sede. E ela se torna uma fonte que brota dentro dele, e lhe dá a vida eterna. Versículo 15. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir para tirar a água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser um profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós os samaritanos afirmamos que é aqui no monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: crê em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores
o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá, e quando vier, ele nos explicará tudo. Jesus lhe disse: eu sou o que fala contigo, ou sou eu o que fala contigo. Naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer, ou por que conversa com ela. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Será que ele é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Até aqui. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor nos capacite, Pai, e nos possibilite a entender, não apenas a ouvir, mas dar ouvido, Senhor, e a entender a tua palavra sendo liberada sobre nós nessa noite. Que não haja, Senhor, nenhum impedimento natural, que não haja, Senhor, nenhum impedimento espiritual, Senhor, que não haja nada em nós ou externo a nós que nos impeça de acessar, Senhor, a tua presença e a tua palavra sendo liberada sobre nós. Expande, Senhor, a nossa capacidade, Senhor, de entender para além do natural, porque a tua palavra nos diz que aqueles que vivem de modo espiritual são aqueles que discernem as coisas que são espirituais. Não queremos uma vida limitada ao plano natural, queremos uma vida completa, uma vida plena, uma vida que passa no natural, mas que avança para o sobrenatural. Queremos, Senhor, os nossos pés nos chãos, mas a nossa mente na eternidade, no sobrenatural. Então fala conosco e nos ativa espiritualmente de maneira sobrenatural. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. O texto de João capítulo 4 vai falar sobre essa mulher samaritana. Eu acho que esse ano preguei esse texto já 2 vezes. E mais alguém talvez pregou. Então, uma chave de entendimento bíblico. Ah, peraí, que a Thaís falou que eu só posso ficar até aqui, né? Você está filmando? Está filmando? Tá? Deus abençoe você que está online. Não posso ir até ali, tem que ficar aqui. Então, quando a Bíblia repete algo por cerca de 2 ou 3 vezes, é sinal de que aquilo é tão importante que a própria palavra ou a própria Bíblia está repetindo para reforçar, repetindo para reforçar, repetindo para reforçar. Eu tive um pastor que todas as vezes que ele queria enfatizar alguma coisa, ele falava 3 vezes. Ele falava: de tal sorte, de tal sorte, de tal sorte. Aí a gente já estava prestando atenção, porque não tinha mais como, né? Que Deus o tenha em seu seio, em seu coração, pastor Elias. Quando a Bíblia repete, então, meu irmão, minha irmã, é sinal de que Deus quer falar conosco a partir dessa repetição. Então sim, talvez seja a 3ª vez que nós estamos, não sei se eu ou no culto, eu não me lembro mais, se mais alguém ministrou esse texto. Eu tenho certeza que uma vez eu ministrei, acho que 2 talvez. E esse é um texto, de fato, muito, mas muito importante. Ele tem valor demais para nós. Deixa eu dar um glória a Deus aqui. Esse texto, ele é uma quebra no sistema crítico dos judeus. Esse texto, esse episódio bíblico, ele é uma quebra da religiosidade de Israel. Por quê? Ele é um encontro de um judeu, Jesus é um judeu, amém? De um judeu com uma samaritana. Ele é um encontro de um homem santo com uma mulher pecadora. Ele é um encontro do Salvador com alguém que não tinha acesso à salvação. Então esse texto para nós é muito importante, tem muito valor, e não apenas 2, 3, mas muitas vezes nós devemos voltar a esse texto,
Porque aqui há uma chave bíblica muito importante. Se queremos ser encontrados adoradores, se queremos que não apenas as nossas canções, mas as nossas expressões, as nossas decisões, as nossas atitudes adorem ao Senhor, aqui está a resposta, o modelo, o padrão, como é que Deus deseja ser adorado em espírito e em verdade. Então, tanto faz adorar em pé, sentado, deitado, no banho, dormindo, trabalhando. Procura uma pessoa com quem você ainda não falou, fala em todos os lugares, adora Jesus. Em todos os lugares, adora Jesus. E o que Jesus trabalha nesse texto é justamente, guarde isso, adoração para além do ritual. Você pode repetir comigo? Diga: adoração para além do ritual. Pausa aqui, guarda isso. Esse texto também fala sobre um encontro com Jesus. E eu posso te dizer que nós temos experimentado nos últimos dias encontros tão especiais com Jesus. Nós vivemos o processo das casas de paz. Nós vivemos, na semana passada, recebemos o povo aqui. Já parece que tem um tempão, mas foi domingo passado. Nós recebemos aqui o pessoal que passou pelo Retiro Impacto e tiveram um tempo de encontro tremendo com Jesus. Então, eu posso te dizer, meu irmão, minha irmã, encontros com Jesus mudam tudo. Encontros com Jesus mudam nossa maneira de pensar, nossa maneira de enxergar. Encontros com Jesus mudam a expectativa do nosso coração. Encontros com Jesus mudam tudo. Então nós estamos começando uma série de mensagens hoje. E mesmo, não apenas eu, mas vou compartilhar melhor com os pastores e pastoras, com quem nos auxilia na palavra aqui, para a gente ministrar durante esse mês de setembro. O que os encontros com Jesus fazem? O que o encontro com Jesus pode fazer na nossa vida? E essa mulher teve um encontro com Jesus. E a sua vida nunca mais foi a mesma. A partir desse encontro com Jesus, ela sai de uma pecadora a uma grande evangelista que alcança muitas pessoas. Ela sai de uma mulher rejeitada a uma mulher com uma identidade. Encontros com Jesus transformam todas as coisas. Eu tinha conversado com a Cleice aqui com bastante antecedência, uns 5 minutos antes de começar a palavra. Eu queria colocar algumas imagens, acabamos não conseguindo colocar, mas eu vou ativar a sua memória aí, ó. Então, de repente, você de olhos abertos, de olhos fechados, ative a sua memória aí. Se eu te mostrar uma embalagem de palha de aço, aí você vai lembrar, o que é palha de aço mesmo? Mas você sabe um outro nome que palha de aço tem, o nome é? Bombril. Bombril. O que mais? Espera aí que eu anotei aqui. Isso. Amido de milho. Amido de milho. Qual é o nome do amido de milho? Não é não, gente. É amido de milho. Maisena é o nome da marca. Aquele de banheiro que tem um cheirinho de eucalipto. Como é? Pinho-sol. Aquele que passa nos móveis e dá uma lustrada nos móveis. Óleo de... Claro que não, esse é o nome da marca, gente. E a gente associa o nome da marca a essas coisas. E às vezes a gente nem lembra o que é. Eu falei, óleo de peroba. Como é o nome de óleo de peroba? Lustramóveis. Óleo de peroba é o nome da marca. E aí a gente associa, o nome é tão forte que aquele objeto passa a ter aquele nome. Deixa eu esperar, você é muito bonito, cara. Aí o pessoal, né? Deus abençoe. Então, o objeto passa a ter o nome, né, daquela marca, porque a marca traz originalidade.
Verdade. A marca é tão original, é tão pessoal, que a gente até... Fala o outro nome de maisena aí que tem. Não, nome de maisena, outra marca de maisena. Como é que é o nome? Ioki. Aí o pessoal fala assim, traz uma maisena da Ioki. Maisena é marca, não é o nome do amido de milho. Traz uma maisena da York para mim. Traz um bombril da Solan para mim. Né? Por quê? Porque o nome é original. Nunca foi tão importante que as coisas sejam de verdade, sejam originais. As pessoas estão cansadas de cópias. As pessoas estão cansadas de... Já foi muito moda isso, né? Já foi moda ostentar com a réplica. Ainda está um pouco na moda usar parfum, ou como é que chama? Contratipo, né? Que é uma cópia da marca. Aí você passa assim, estou usando Chuanchu, e começa as coceiras. Chuanchu pirata. Mas as pessoas estão cansadas de cópias. Sabe uma coisa que está bastante saturada? E está voltando? De verdade, eu não tenho nenhum problema com parede preta na igreja. Então se prepare, irmão. Faz sinal da cruz da chama aí. De verdade, não tenho nenhum problema. Não que seja o caso. A nossa igreja tem uma estética diferente. A gente pode mudar, sim ou não? Sim ou não? Pô, claro que pode mudar, gente. Claro que pode mudar em nome de Jesus. E vamos mudar e vamos crescer e abre parede e tira teto em nome de Jesus. Amém? Mas o ponto-chave não é sobre mudar, não é sobre pintar de preto porque está na moda, não é sobre isso. Porque moda cansa, gente. Ninguém vive com a mesma moda a vida inteira. E uma coisa tão interessante assim, a gente pode mudar e a gente em nome de Jesus também vai. Agora, eu olho algumas imagens de algumas pessoas que eu acompanho ministrando palavra, louvor, e aí você não consegue discernir qual é a igreja mais, porque todas as igrejas têm fundo preto e telão de LED. E é isso. E aí, se fosse só isso, tava bonzinho. Mas o que é pior do que isso, é que é tudo muito formatado. E aí parece que o Espírito Santo está olhando do lado de fora e fala assim, que hora que eu vou ter uma oportunidade de participar? Porque está tudo sob controle, está tudo formatado e tudo parece uma cópia da outra. Tudo igualzinho. Os pregadores contam as mesmas histórias, vêm acompanham os mesmos pregadores, e aí contam as mesmas histórias, as mesmas piadas, as mesmas ilustrações. E quem acompanha alguns pregadores pela internet, a gente já viveu essa experiência. Nós fomos uma vez numa igreja da moda, e já era a segunda vez que a gente estava tentando ir, e estava tão cheio, né? O ano anterior foi a inauguração, a gente não conseguiu ir. Foi um período de férias, a gente estava na faculdade de teologia ainda. Aí no ano seguinte nós voltamos na mesma cidade. Bom, vamos lá, porque o ano passado foi inauguração, a gente não conseguiu, esse ano a gente vai conseguir. Era aniversário de um ano. Estava cheio, gente. E aí a gente entrou e tinha um pregador famoso lá, um pregador da internet que a gente acompanha. E aí a gente ficou com mais expectativa, vamos embora, a gente vai ter a oportunidade de ver o pastor fulano de tal, pregando e tal. E aí enquanto a gente estava vendo ele ministrar, e estava tão cheia a igreja, gente, a gente estava espremidinho assim, ó. Tinha, sei lá, umas 5.000 pessoas, e a gente estava espremidinho, e eu estava embaixo de um ar-condicionado que estava pingando na minha cabeça. E naquela época eu não podia molhar o cabelo, porque eu tinha muito cabelo. E tinha um ar-condicionado pingando embaixo da minha cabeça, e eu querendo prestar atenção, e a pastora já inquieta. Eu falei, o que foi? Ela falou, já ouvi essa palavra dele na internet, já ouvi essa pregação. Aí a gente perdeu o ânimo e procurou a igreja metodista lá em Caraí, em Niterói, e fomos lá. E foi bênção demais. Então, meu irmão e irmã, as pessoas estão cansadas de cópias, falta originalidade. As pessoas estão cansadas de ouvir discursos repetidos.
Hoje pela manhã, a pastora Paula falava sobre isso. Muitas pessoas têm opiniões sobre política, sobre ideologias, mas são apenas leitores de manchete ou repetidores de discurso. Eles, na verdade, não se aprofundam, não sabem do que estão falando. E as pessoas continuam cada vez mais desiludidas e cansadas de cópias e falsificações, simplesmente pelo fato de que não são muito confiáveis. Não são muito confiáveis. E aí, meu irmão, minha irmã, as pessoas estão perdendo o interesse pelo evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro. Porque a proposta de evangelho que está sendo difundida é solução de problemas financeiros, soluções rápidas de micro-ondas, práticas para situações familiares. Hoje tudo se coloca na conta dos temperamentos, e aí já que está no temperamento, eu não preciso mudar nada. Então você tem, se você acompanha muito pela internet, deixa eu dar diga misericórdia. Continua assistindo pela internet, em nome de Jesus. É melhor do que no domingo você ligar a sua televisão e ficar assistindo, eu falar Gugu já foi, né? Sei lá o que passa, não assiste televisão. Qualquer outra coisa, assiste, mas usa filtro, usa óculos da Bíblia, olha para a mensagem que você está ouvindo a partir da sua fé em Cristo Jesus e a partir do ensinamento que você recebe como crente metodista. Hoje as pessoas, como está tudo muito parecido, não tem mais essa do evangelho dos católicos, ou o evangelho dos evangélicos, protestantes. Aliás, se você tem observado pela internet, ou já teve a oportunidade de ir em alguma missa carismática, o movimento carismático está tomando tanto corpo na igreja católica, que você vai numa missa católica, parece um culto pentecostal. Eu tenho algumas pessoas que vão aparecendo, como eu assisto muito conteúdo de pregação, aparece muito para mim. E aí tem aparecido alguns padres que, como eles estão de clerical, aí não dá para ter certeza se é padre, né? Ou se é pastor. E você vê ele pregando, fala assim, não é padre não, é pastor mesmo. E aí no final ele cita alguma coisa sobre Maria, aí fala, não, é padre mesmo. Então, não tem mais essa, gente, do evangelho dos católicos, do evangelho dos protestantes, dos evangélicos, está tudo muito parecido. Então, a questão é, o que as pessoas estão buscando? E tem muita gente voltando para as igrejas tradicionais, sim. Tem muitas pessoas, especialmente da geração chamada Y, a geração dos 40, dos 30 e poucos, 40 e poucos anos, que está retornando para as igrejas tradicionais, buscando algo genuíno, buscando uma resposta que não seja uma cópia, que não seja formatada. E aqui está a resposta que nós precisamos para esse tempo. Não são as ideologias humanas, não são as políticas desse tempo, mas encontros com Jesus transformam vidas, transformam todas as coisas. E nesse episódio, eu queria que você olhasse para essa mulher e para Jesus, e nós vamos trabalhar alguns pontos aqui. O que é esse evangelho real de Jesus? Deixa eu dar um glória a Deus aqui. Provoca. O evangelho não serve para melhorar a vida de ninguém, gente. Aliás, se olharmos por uma perspectiva, em muitas ocasiões, de sucesso material financeiro, o evangelho prejudica. O evangelho prejudica, sim ou não? Sim ou não? O evangelho prejudica. Esses dias a gente estava conversando sobre isso. Falei, filha, você casou com um pastor metodista. Aliás, casou com alguém que estava em formação para se tornar um pastor metodista. Fala, Lucas, seu pai está nadando em dinheiro, né? Pastor metodista, irmão. O pessoal lá do trabalho da pastora está observando para ver qual é o carro que eu vou trocar na próxima, para ver se o pastor, o marido dela, está ganhando muito dinheiro.
Eu falei, isso, profetiza mesmo, porque em nome de Jesus a igreja vai crescer muito e trocar de carro nem vai chamar atenção. Você tem problema seu pastor ter um carro bom? Confortável? Não, né? Só pode, graças a Deus que você não tem, né? O Antônio falou assim, não, isso mesmo, porque eu não aguento mais arrumar esse carro do pastor. Tem problema, irmão. Desde que isso não seja prioridade, desde que isso não mova nosso coração. Quem acompanhou a gente no Impacto aí, viu o carro do pastor de vez em quando vira furgão. E vamos, e glória a Deus. O Evangelho muitas vezes propõe perdas. Perdas financeiras. O Evangelho de Cristo Jesus vai propor renúncia, irmão. Meu Deus, deixa eu descer, para olhar nos seus olhos e falar. O Evangelho de Jesus às vezes vai pedir o seu tempo com a sua família. Olha para mim, às vezes você vai ter que dizer não para um aniversário de família. Às vezes você vai ter que dizer não para um compromisso. Quantas vezes eu disse não para os... Aliás, não deu certo esse ano passar o Dia das Mães com a minha mãe, né? Nem me lembro a última vez que eu passei o Dia das Mães com a minha mãe. E minha mãe está viva, graças a Deus, e depois eu tive a oportunidade de estar com eles. Porque Deus é tão bom, que Deus não me priva de tudo, e Deus me dá a alegria de ir lá e reencontrar, e ter um tempo com a família, com os parentes, com a minha família também. E amém, glória a Deus. Eu só não convivo, eu vou aproveitar e falar disso. Eu só não convivo menos com as minhas filhas, porque as minhas filhas estão crescendo aqui. E aí, deixa eu aproveitar, porque tem um casal com um bebezinho lá, e tem mais crianças chegando. Olha para mim, deixa eu te dizer algo com muito carinho. Com muito carinho. Valorize esses papais e mamães. Eu vivo isso na pele, tá? Valorize esses papais e mamães que arrastam um filho pequeno, que dá trabalho para chuchu na igreja, irmão. Porque a maioria dos papais e mamães tem filho e acha que o filho é um problema. E aí não consegue trazer para a igreja porque fica com vergonha, porque o filho grita, chora, anda pela igreja. E tem gente que tem coragem de fazer cara feia para o filho do crente que está vindo aqui com a maior dificuldade para chegar na igreja. E tem gente que tem coragem de maltratar o filho de um crente. Que Deus tenha misericórdia da sua vida se você faz isso, irmão. Cuida bem. Eu estou falando agora com conhecimento de causa, é um esforço muito grande para trazer uma criança na igreja. E chegar no horário e manter um compromisso é um esforço muito grande. E eles são as melhores sementes que a gente pode plantar. Vou antecipar um assunto aqui, daqui a pouco a gente fala disso em concílio, vai ter reunião de clã. Mas deixa eu dividir um sonho do meu coração. Eu quero ter um playground aqui para as crianças. Com parquinho. Por quê, irmão? Pastor, igreja é lugar disso? Claro que é. Você vem de qualquer jeito. Elas ficam pensando assim, aquele negócio chato, que eu não entendo nada, que fica falando. Aí você cria um ambiente. Minha palavra, deixa eles lá. Adoro criança com o joelho ralado na igreja. Por quê? Porque não vai esquecer que foi lá. As marcas que vão construindo o caráter de Cristo através daquilo que a igreja está semeando. Amém mesmo? Então nos ajudem a cuidar bem, acolha bem os papais e mamães. Eles enfrentam desafios muito grandes, mas estão vencendo, glória a Deus. E mais, em nome de Jesus, criança, vai ser oradeira esse culto de neném, em nome de Jesus. Nome de Jesus. Uma igreja que nós pastoreamos, o pessoal fala assim, pastor, tem que construir um choratório, está ficando difícil de entender o que você fala. A gente foi lá e fez no mutirão. Fez no mutirão, irmão. E ficou bom, varão, ficou bom. Tinha um lá que sabia, nunca tinha feito, mas ele já tinha visto um vídeo no YouTube. O texto que nós estamos lendo fala de um encontro tão transformador. O evangelho que nós acreditamos. Um evangelho que não vai melhorar a nossa vida, mas um evangelho que vai transformar a nossa vida. Olha para o texto aí um pouquinho. No versículo 6, João 4, se você fechou, João 4, 6. Diz assim,
O poço de Jacó ficava ali e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta de meio-dia. O texto então começa tratando o encontro, eu já te disse, de um homem com uma mulher, de um homem santo com uma mulher pecadora, de um judeu com uma samaritana. Um lugar onde a religião judaica não queria ir. Um lugar onde os religiosos poderosos judeus evitavam ir. Então, o evangelho real de Jesus, ele vai aonde a religiosidade não quer ir. Onde a religiosidade trava, o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo vai. O evangelho verdadeiro alcança. Segundo ponto que o evangelho faz. Acompanhe aí, versículo 7 e o versículo 8. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. O evangelho de Jesus, o evangelho verdadeiro, ele é humano e é humilde. Jesus se identifica depois como a fonte da água viva. Cansado da caminhada, se assenta e tem a humildade de expor a sua fraqueza. A gente cantou aqui, né? Não tenho medo de expor minhas fraquezas. Será? Ou a gente cantou sem perceber ou sem pensar? Jesus não teve medo de expor sua fraqueza. Por quê? Porque olhando para a condição daquela mulher, meio-dia, diz o texto, meio-dia, não era uma mulher numa condição normal, sozinha, tendo que tirar água. Aquela mulher estava em condição de miséria. E Jesus, por ter os olhos de Deus, também sabia que aquela mulher não tinha mais família, não tinha marido, morava com um homem que não era seu marido. Isso vai aparecer no texto depois. Então, aquela mulher havia perdido tudo, havia perdido sua dignidade, havia perdido toda a capacidade de desenvolver algum tipo de autoridade. E ela então ouve Jesus, que de imediato estava vestido de alguma maneira que chamava atenção, como um judeu. Ouve um judeu dizendo para ela: me dê um pouco de água. O evangelho de Jesus é humano de verdade. O evangelho de Jesus, ele é humilde e valoriza as pessoas. Jesus aproveita então o que ela tem para oferecer. O que ela está tirando? A água. Quantas vezes a gente não dá valor ao que as pessoas têm? Mas o evangelho de Jesus valoriza quem elas são, quem elas têm, a história que elas carregam. Esse é o evangelho de Jesus. E se você não se sente valorizado, se você não se sente valorizada, se você acha que ninguém te vê, deixa eu te dizer, Jesus vê, Jesus te compreende, Jesus valoriza você, sua história, seu passado, seu presente, suas escolhas, o que você tem a oferecer. Outra coisa que o evangelho de Jesus faz, ele atrai a atenção das pessoas. Versículo 9 diz: a mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou mulher samaritana, disse ela. Como é que você me pede água para beber? O evangelho de Jesus não é indiferente. O real evangelho de Jesus atrai as pessoas. Eu disse que esse texto é um confronto com a mentalidade crítica do judaísmo de Israel. Esse texto é um confronto, e eu até esqueci, eu ia colocar a camiseta que eu ganhei do Lincoln, de uma frase que eu tenho falado, né? Religião complica, Jesus descomplica. Porque muitas vezes o óculos religioso que a gente é natural. Eu falei, vamos aproveitar essa turma que está tomando decisão por Jesus agora e ensiná-los o caminho do verdadeiro evangelho e ensiná-los a compartilhar da salvação que eles receberam em Cristo Jesus e transferir essa palavra e testemunhar dessa palavra
porque a melhor chance de alguém ser alcançado por Jesus é através dessas vidas que estão vivendo verdadeira transformação. Porque a gente está há muito tempo na igreja, só tem amigo crente. Sim ou não? Até no a gente vai se esquivando de umas conversas de gente chata que fica perguntando umas coisas que a gente não está afim de responder. Ou que fica testando a nossa fé. Estou falando mentira? Fica testando a nossa fé, fica que a religião deles é melhor, e a gente não está afim desses papos. A gente vai se esquivando. Ou então é o tipo de conversa que não convém mais para nós. A gente está vivendo uma mudança de mentalidade. Aí a gente vai naturalmente se afastando. E aí vai fazendo amizade só com quem é crente. E aí quando alguém fala assim, vamos evangelizar, convida alguém que não é crente. Aí você olha assim, rapaz, só conheço gente crente. Vou ter que conhecer alguém agora que não é crente. Sim ou não? Aí a gente vai ficando um pouquinho religioso, sim. E esse texto que confronta a religiosidade vai nos mostrar que o evangelho que atrai as pessoas é um evangelho acessível, que se comunica com elas. Jesus era um judeu e ela fala assim, como é que um judeu fala comigo, sendo eu uma mulher samaritana? O que se comenta a respeito dos crentes hoje em dia? Crente só se envolve com política? Eu não faço serviço com... Já ouviu falar disso, né? Eu não faço serviço com crente. Infelizmente envergonha o evangelho. Age em tudo. E ainda quer usar Deus como argumento. E ainda quer usar a Bíblia como argumento. Tá feio para a religião dos crentes, irmão. Tá feio. E aí quando a gente toma uma atitude, quando a gente estende a mão, quando a gente dá um abraço, quando a gente empresta os ouvidos para alguém, quando a gente faz algo que as pessoas não estão vendo acontecer, aí alguém até estranho, fala assim, ué, mas você é crente e você veio nessa festa aqui para ficar com a gente? Você veio na festa do trabalho? Você é crente? Esses dias eu conversei com meu pai sobre isso. De repente meu pai está até assistindo lá. E a gente estava falando sobre uma reunião de família. E boa parte da nossa família não é cristã. Ou é, né? Não praticante. E aí a gente estava conversando sobre a importância de estar lá. Às vezes não é o nosso ambiente. Se você também tem isso, e aí espero que a minha família esteja ouvindo para dizer que eu os amo e amo estar com eles em qualquer ambiente, ainda que eu não participe de tudo lá. É importante estar, é importante ir, porque a imagem que as pessoas têm das pessoas religiosas são pessoas intolerantes. Só eles estão certos. Os crentes têm essa mania, né? Só os crentes estão certos. Só os evangélicos que estão certos. Posso te dizer que quando cheguei à igreja metodista, vai fazer 20 anos o ano que vem, uma das coisas que me inquietava no início era quando alguém pegava o microfone e falava assim, ó, nós como metodistas, como aquilo me incomodava, irmão? Que eu falava assim, que vocês são melhores? Eu acabei ficando na igreja, gente, porque tinha tanta gente boa e a gente vai ficar olhando para os defeitos, a gente vai embora, não aguenta. Fiquei porque tinha tanta gente que refletia Jesus. Eu via tanto Jesus na vida de tanta gente lá. Mas aí eu ouvi assim, nós como metodistas, sim, depois eu aprendi a lidar com isso. Tem gente que fala de uma maneira, e essa é a parte boa, né? Tem gente que fala com orgulho, a minha família é metodista, eu amo ser metodista, e eu amo mesmo, eu amo ser metodista. Então quando eu falo assim, nós como metodistas, tem dois vieses, né? É a alegria de ser metodista e a responsabilidade do legado que nós temos que honrar. Mas tem gente também que fala meio segregando o restante do povo. Talvez estejam esperando é isso. Agora, se queremos um evangelho capaz de ser um encontro transformador de Jesus com as pessoas, então se aproxime das pessoas e ofereça a elas o que elas não estão preparadas para receber.
o que elas não estão esperando. Surpreenda. O Evangelho de Jesus surpreende, atrai e surpreende. E eu vou encerrar aqui, a gente teria mais, mas aí o tempo não dá mesmo. Ainda bem que é uma série. Quinto ponto. O Evangelho de Jesus apresenta propostas reais de mudança de vida. Encerro então com esses versículos. Versículo 12. Além do mais, você se considera mais importante do que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como você pode oferecer água melhor do que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe dessa água mais terá sede, e ele se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. O que Jesus propõe? Qual é a proposta real de transformação a partir desse diálogo que Jesus gera aqui, essa conexão que Jesus gera com essa mulher? Jesus propõe uma mudança de mentalidade. Essa água que você vem buscar vai te fazer voltar, porque essa água vai acabar. Mas aquele que bebe da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. O que Jesus está propondo é que essa mulher agora seja não cheia do que aquilo que pode se alimentar, ou que o seu corpo pode alimentar apenas. Não apenas daquilo que pode satisfazê-la, mas ser cheia da água da vida, ser cheia do Espírito de Deus, e esse Espírito fazer com que ela flua por meio dela, rios de águas vivas. O Evangelho de Jesus, então, meu irmão, minha irmã, ele vai até onde a religiosidade não quer ir. O Evangelho de Jesus é humilde e humano, valoriza as pessoas. O Evangelho de Jesus atrai e chama a atenção das pessoas. O Evangelho de Jesus gera conexão, diálogo com as pessoas. E o quinto, o Evangelho de Jesus apresenta propostas reais de mudança, de transformação. Quero encerrar da seguinte maneira. Algumas reflexões para nós. Se você olhar para a sua vida hoje, e você comparar com a sua vida em 2024, o que mudou? E deixa eu ser mais específico. O que o Evangelho provocou na sua vida que teve que mudar? Se você olha de alguns meses e para a sua vida hoje, como o Evangelho tem se conectado com você, de modo a transformar a sua vida? E aí eu preciso chamar a sua atenção. Quase não está instalando meu dedo mais. Preciso chamar a sua atenção. Se nada muda, irmão, se você continua olhando para a vida da mesma maneira, se você continua se comunicando com as pessoas da mesma forma, se você continua tratando as pessoas da mesma forma, se as suas prioridades não estão sendo alteradas o tempo inteiro, e você está se voltando totalmente para Cristo, ainda que isso te proponha perdas, então você está tendo um encontro com qualquer coisa, com a religião, com a igreja, com o horário, com o compromisso, com o ministério, mas não com Jesus. Porque o encontro com Jesus transforma todas as coisas. Então, a primeira reflexão que eu vou propor a você: olhe para a sua vida. E se tem algo que ainda não mudou na sua vida, e se tem algum pecado oculto que você ainda carrega, uma situação que te aprisiona, uma situação que te envergonha, uma situação... Olhe para mim, em nome de Jesus. Se você entra num culto como esse e não consegue se conectar com a presença de Deus, e não consegue abrir os seus braços e entregar toda a sua adoração a Jesus, tem alguma coisa travando você. Vergonha, o medo, a incredulidade, o hábito, o que as pessoas vão pensar a seu respeito. Meu Deus, eu estou com fascite plantar, mas doendo ou não doendo, eu tenho que me expressar, porque eu sei da onde Jesus me tirou.
na hora a fisgada da fascite plantar. E glória a Deus, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Alguma coisa, meu irmão, alguma coisa, minha irmã, precisa para refletir Jesus. Antônio, eu vou citar um exemplo seu. Essa semana a gente teve um momento juntos. E aí só não vou citar as duas pessoas que você me falou, tá? Para preservar elas. Aí o Antônio falou assim: pô, tem duas pessoas aqui na igreja que eu olho e eu vejo Jesus neles. Eu olho para eles e vejo Jesus neles. É inacreditável a mudança deles se não for Jesus. Então eu vejo Jesus na vida deles. E se eu te disser que essas duas pessoas são novos convertidos? Que não se trata do tempo de igreja que a gente tem, gente. Não se trata do tempo de conversão que a gente tem. Se trata do brilho de Jesus refletindo no nosso rosto. Mudando a nossa face de tal maneira. Ah, meu Deus. Posso ver seu sorriso aí, meu irmão? Posso ver seu sorriso? Se Jesus entrou na sua vida, essa é a sua expressão. Ah, mas está chovendo hoje. E dá um sorriso de glória a Deus. Ah, mas meu pagamento não caiu. E dá um sorriso de glória a Deus. Ficou de doido, né? Thaís confirmou hoje. Eu nunca vi um agosto passar tão rápido, irmão. Já brinquei tanto com o fato de, começou agosto, o mês do desgosto. E foi por muito tempo. Por muitos anos, gente. Eu já começava assim, pessoal, vai pagar como? Aí eu falo assim, com dinheiro de setembro, crédito. Vai acabar desde o dia 10. Mês de desgosto. E eram as tragédias em agosto, irmão. Aí o pessoal fala assim, tem que ver esse negócio do signo de leão com ascendente. Está amarrado, em nome de Jesus. Horóscopo nada, signo nada. Eu sou do signo do leão da tribo de Judá. Quem anda com Jesus tem uma face diferente. Tem um rosto diferente. O rosto do Moisés. A face iluminada no monte da transfiguração de Jesus. Quem se encontra com Jesus, quem se encontra com Deus, tem um brilho diferente nos olhos, no rosto. O sorriso é diferente. De vez em quando dá uma escapulida, pode até dar uma reclamadinha de alguma coisa, mas fala, Senhor, em nome de Jesus, isso aí não vale a pena não. Deixa eu gastar a minha vida e a minha energia, o meu tempo, os meus recursos com aquilo que vale a pena. Segunda reflexão, qual é o evangelho que nós estamos apresentando às pessoas? Às vezes a gente fica tão mal, né? Porque a gente convida as pessoas para vir no culto, convida as pessoas para vir na igreja, e aí a pessoa não vem. Tá bom, faz parte. E a gente vai se consolando uns aos outros e a si próprio. Mas é assim mesmo, continua convidando. Uma hora a pessoa vem. Por que será que essa pessoa não vem, irmão? Começa a pensar nisso. O que está faltando? Será que o que eu preciso oferecer às pessoas é o culto que vai agradá-las? Ou compartilhar o que Jesus está fazendo na minha vida e dizer para elas, opa, está na hora de acordar aqui da soneca. O que eu realmente preciso oferecer a essas pessoas é um evangelho poderoso que transforma suas vidas. Pregue com a sua vida, pregue com o seu testemunho. Se a graça do Senhor for visível na sua vida, a convivência contigo será tão irresistível que as pessoas vão querer, os linguistas, vão querer, desejarão, obrigado pastora, as pessoas vão amar estar com você, por causa daquilo que você carrega. Em algum momento eles vão descobrir que não é, na verdade você é tão bonzinho, tão boazinha assim. Mas há uma presença habitando dentro do seu interior, fluindo rios de águas vivas. Você bebeu da fonte que é o Espírito Santo. Você bebeu de Jesus e da sua vida estão fluindo rios de águas vivas. O Ministério de Louvor já pode vir para cá.
e do seu interior estão fluindo rios de águas vivas. E esses rios de águas vivas, segundo dizem a Bíblia, são assim, por onde eles passam, eles vão trazendo vida. Se a sua vida, meu irmão, minha irmã, flui, se a partir da sua vida flui em rio de águas vivas, onde você passa e estava morto, vai trazendo vida. Sua presença traz alegria, sua presença muda o ambiente, porque você não está andando sozinha, não está andando sozinho, você está caminhando com aquele que é todo poderoso, e onde ele chega, as trevas têm que bater em retirada. Onde ele chega, tudo muda. Esse é o evangelho que as pessoas precisam conhecer. Dê atenção às pessoas, ouça. Se você parar para perguntar, tudo bem? Tenha paciência de escutar, tudo bem. Eu estou fazendo esse exercício hoje, antes do culto começar. Eu estava com tanta coisa para fazer antes do culto começar, irmão. Eu tinha que passar as imagens do Bombril, não deu. Mas aí uma pessoa parou para a gente conversar. Eu tinha que terminar de ligar as coisas, de abrir. Aí eu falei, é mais importante conversar com essa pessoa. Deixa aí que daqui a pouco alguém chega para ajudar. Aí Deus enviou 2 anjos. Falei, vai abrindo já os caminhos, anjos. Abre as janelas para o vento entrar. Dê atenção às pessoas. Ouça-as. Fale de maneira simples do que Jesus está fazendo na sua vida. Ai, pastor, mas tem tanta coisa que ainda não aconteceu. Tá, essa é a parte que você não controla e deixa Deus agir. Mas fale do que Deus está fazendo. Deus não está fazendo nada. Claro que está, você está respirando, filho. Fale do que Jesus está fazendo. Fale do evangelho verdadeiro. E assim como essa mulher, quem sabe, alguém rejeitado, oprimido, alguém que tinha ficado para trás no passado, através da sua vida, vai conhecer a graça de Deus, o amor, o perdão de Deus, e vai alcançar toda a sua casa, toda a sua família, através daquilo que encontrou em você. Você pode se colocar de pé no seu lugar? Enquanto o ministro vai cantar uma canção, sim, eu quero te fazer um convite para vir até o altar do Senhor. Vou fazer o convite inteiro e aí você vem despreocupado se alguém vai ficar olhando para você, se alguém vai te julgar. Mas os convites se dão a partir dessas 2 perspectivas, essas 2 reflexões. Se alguma coisa tem impedido você de viver esse encontro com Jesus, que muda a sua maneira de ver a vida, que quebra esse vínculo com uma religiosidade que impede muitas vezes de viver a plenitude do amor, da graça, da presença desse Deus que é vivo, que não está na história, não está no passado. Se você não se sente queimando de amor por Jesus, mas gostaria de estar, então seu lugar é no altar do Senhor. O outro convite é para você que quer ser capaz de alcançar muitas vidas para Jesus, que quer ser capaz de que a partir da sua vida outras pessoas tenham um encontro transformador com Jesus. Você que quer se dar para que o seu testemunho, suas escolhas sejam um instrumento que Deus vai usar. O seu lugar também é no altar. Então enquanto o ministério canta, se você quer romper com aquilo que te impede, vem até o altar. Se você quer avançar e ser canal do Senhor, vem até o altar. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, Ainda há espaço para você nesse altar. tudo vai Se você se sente bloqueado, bloqueada, e
de um encontro transformador com Jesus. Se você precisa de perdão, se você precisa liberar perdão, há um espaço para você nesse altar se encontrar com Jesus. Nesse lugar, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Senhor, nós tomamos posse dessa palavra liberada sobre nós nessa noite. Estamos aqui, Senhor, no teu altar porque queremos ir mais profundo contigo. Queremos um encontro tão transformador, tão revelador, Pai. Que Ele revele, Senhor, aquilo que porventura tem nos impedido de viver a plenitude do relacionamento contigo, Pai. Senhor, e que a partir desse encontro, Jesus, que a partir desse encontro nossa cabeça, nossa perspectiva mude, nossa visão de mundo, nossa cosmovisão mude. Senhor, nossas atitudes mudem, Senhor. Senhor, tudo em nós, nosso modo de pensar, de agir, de falar, mude para a glória do teu nome. Senhor, e também há nesse altar pessoas que estão queimando por desejo de te servir. Queimando, Senhor, e talvez nem sabem como, e outras que o Senhor já está inspirando sonhos. Senhor, levanta-nos, ó Deus, para que através da nossa vida, nosso testemunho, Senhor, pessoas te conheçam, te encontrem, Pai. Senhor, em nome de Jesus, e que através da nossa vida, pessoas que se sentem excluídas, pessoas que se sentem não ouvidas, pessoas que se sentem abandonadas, pessoas que estão desistindo da vida, pessoas que estão sem perspectiva nenhuma, Senhor, de salvação, de vida, através do nosso testemunho de cura, de transformação, de relacionamento contigo, de comprometimento com o Senhor, de transformação completa, Senhor, possam acessar esse encontro com Jesus, que muda todas as coisas, Jesus. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração.